Boa noite aí a todos que estão assistindo esse vídeo, né? Bom, recentemente eu tentei comprar um, um gabinete novo para o meu computador e me deparei com uma opção que é esse Chacon M25W ATX PC Case com som integrado 7.1, certo? Ele foi adquirido na Kabum. Por eu pesquisar bastante na internet, não achei nenhum vídeo de unboxing dele, né? E hoje, quando você pretende comprar alguma coisa, quanto mais informação você tiver sobre o produto, melhor, para você não se arrepender da sua compra, não acabar jogando o seu dinheiro fora. Como eu não achei, eu fiquei em muita dúvida em comprar ele. Mas ele tinha um valor entre 250 a 300 reais. Eu paguei, foi 271, mas você encontra nesse valor, entre 250 a 300 reais. E ele é um lançamento, né? Eu adquiri ele no mês de março de 2017. Não vou saber dizer qual dia, né, especificamente do mês, mas foi no início do mês aí. E a caixa chegou, agora eu vou fazer um unboxing e mostrar pra vocês tudo sobre esse gabinete aqui. Eu não vou mostrar tirando da caixa porque eu estou filmando com o celular. Peço que perdoem aí se ficar numa má qualidade ou ficar tremendo muito. Eu não tenho uma câmera ou alguém para me ajudar aqui a fazer. Então vamos lá. Eu já tirei ele da caixa, coloquei ele aqui na minha estante. Como vocês podem ver, a tela em acrílico, né? E o acrílico, ele vem daqui até aqui embaixo, ele vai pegar toda a sua placa-mãe, a sua placa de vídeo, vai dar para você ver tudinho, né? Aqui você tem esses dois coolers, eu vou abrir depois para mostrar, não tem LED. Pode ser que em alguma parte do vídeo eu diga que tem LED, mas é porque eu tive que refazer essa primeira parte, porque estava muito escuro, né? Então, me perdoem se pra frente no vídeo eu dizer que eles têm LED. Eles não têm LED, ok? Esse aqui tem LED e é azul. Bom, então vou mostrar aqui para vocês por fora antes de mostrar por dentro. Aqui vocês podem ver a frente do gabinete. Vem o nome aqui embaixo, né, da fabricante, da marca. E aqui você tem duas USBs 3.0, botão de power, a entrada do som, né, do áudio aqui, que diz ser 7.1, não tenho certeza, né, pode ser algo tipo emulado, não deve ser uma placa, né, até porque é um gabinete de 300 reais, não deve ser algo tão profissional assim. A entrada de ar daqueles coolers que eu mostrei aqui na frente é aqui, ó, nessa lateral, a ventilação. Vocês podem ver que é abertinho aqui, ó, é aqui. Eu creio que aqui nessa lateral que também entra ar, né? Mas pelo que eu pude perceber, a entrada principal de ar é aqui, da ventilação. Aqui na frente ele é fechado, né? Você pode ver que para entrar pó é muito complicado. Vai ser muito difícil entrar poeira nele, né? Aqui é vendado, né? O ar entra, mas a poeira vai ser um pouco difícil. Aqui em cima a gente tem a entrada de ar também, né? Você pode pôr coolers aqui. E aqui você vê que tem essa proteção. Deixa eu focar aqui. Foca, 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 foca. Isso. Tem essa proteção aqui. Tem... Vou falar tapetinho, tá? Tem um tapetinho aqui que você pode tirar. Ele tem ímãs aqui na lateral. Esse imã gruda bem aqui nessa parte e impede que levante, né? Claro que você não vai virar o gabinete de ponta cabeça que pode cair, mas pro peso desse negocinho aqui, ele aguenta bem. Então vamos lá. Aqui nessa parte você pode colocar 3 coolers de 120 milímetros, né? Ou 2 de 240.
Você vai configurar por aqui, ó, né, onde vai ficar esses coolers, tá vendo? A entrada aqui, ó, aqui para 240 aqui, 120 milímetros aqui, certo? Então, ou 2 de 240 ou 3 de 120. Aí dá pra fazer aí algo bem legal, né? Dá pra pôr coolers com LED, né? Ou então colocar um water cooler aqui, certo? Aí dá pra pôr um water cooler aqui. Eu comprei um water cooler, eu vou mostrar ele em outro vídeo. E não sei se eu vou colocar ali, né, no lugar desses dois coolers, e colocar esses dois coolers aqui e o radiador ali, né? Vou ver como eu vou fazer, como eu ainda vou montar, né, o computador aqui dentro. Aí depois eu gravo um vídeo mostrando como que ficou. Eu vou abrir aqui para vocês estarem vendo. A abertura aqui ela é de fácil acesso, né? Você tem esse parafusinho aqui, que é super fácil para tirar e colocar, né? Tá vendo? Opa, foca. Aí. Então ele te dá um acesso muito fácil, né, ao gabinete aqui, a parte de dentro. São apenas 2 parafusos, né? É quase que padrão hoje os gabinetes estarem vindo assim. Só aqueles gabinetes de baixo custo mesmo que não tem. Então aqui você pode ver a entrada do outro cooler, aqui para placa-mãe, né? Para saídas da placa-mãe. Tem bastante entrada aqui para placa de vídeo ou outras placas PCI ou PCI Express que você vier a colocar. Tem os parafusos aqui para você poder tirar, colocar, já vem com parafuso. Aqui eu infelizmente não sei dizer o que é, algum ajuste, né? Tem parafusos aqui, não sei, desconheço. E aqui é a entrada da fonte, que eu vou mostrar quando eu abrir. Beleza? Eu vou abrir aqui o gabinete e aí eu mostro para vocês depois. Bom, aí aqui então você vê, né? Vocês podem ver que tem 2 coolers aqui. Eles têm LED azul também. Aqui tem entradas de ar, né? Depois eu vou abrir do outro lado e aí aqui nessa parte de baixo vocês vão poder colocar o HD. Dá para colocar 2 HDs aqui embaixo, né? Aqui você pode pôr 2 SSDs nessas duas partes aqui ele encaixa. Aí aqui vai a placa-mãe, né? O conector do cooler aqui. Aqui é a parte onde você vai poder colocar, né, o water cooler ou os coolers que você preferir, né? Aqui é a entradinha, né, para você poder pôr um leitor de CD ou outra coisa que você queira. Aí não leva parafuso, né? Tem essa trava. É só puxar aqui, ó, né, para destravar ou travar o brinquedinho que você venha colocar aqui. Dá para fazer um cable manager aqui? Dá. Vai ficar bom? Não sei, porque eu ainda não fiz. Mas ó, é toda essa parte aqui, ó, né? Dá para passar aqui os cabos tranquilamente, né? Outros gabinetes com um pouco mais caros que esse tem outras entradas aqui mais definidas, mais bonitas, né? Esse aqui é todo aberto, né? Pode ser que os cabos fiquem caindo aqui, mas é algo que eu não sei. Quando eu montar, eu vou gravar o vídeo e mostrar como ficou montado. Dá para passar o cabo aqui por baixo, aqui, né? E aqui é a área onde vai ficar o processador, né? Bom, deixa eu virar aqui. Tirar aqui a lateral. É bem fácil, né, Opa! Não se preocupem, eu sei onde está o parafuso, está tudo sob controle. Estou fazendo sozinho, a primeira vez que eu faço um unboxing, então tenham paciência comigo. Aí aqui você tem os conectores, né? Esse daqui
Bom, eu vou ter que olhar cada conector, mas não tenho certeza, mas esse aqui deve ser da USB 3.0, né? Esses aqui são os conectores comuns, né? Esse aqui é HD LED, o que vem em todo o gabinete, né? Esse daqui é o conector dos coolers da frente, né? Esse daqui é da outra USB. Deixa eu ver, acho que vem um kitzinho aqui. Olha, eu não tinha percebido. Caramba, os caras são foda. Colocaram o manual dentro do negócio do HD, cara. Não colocou fora, né? E aqui colocaram uma caixa. Acho que deve ser o kit. Vou tentar tirar. Porra. Não sai, deve ter que destravar, eu acho. Cacetada. Acho que eu vou tirar esse aqui primeiro. Vamos ver se sai. Nossa, meu, não sai. Vou ter que tirar o negócio inteiro aqui. Vamos ver o que vem dentro dessa caixa. Peraí, vamos olhar primeiro, né? Porque de repente tá colado. Não tá colado, só tá encaixado. Só tem que puxar com calma para não destruir. Peraí. Bom, eu tirei a caixa, né? Como vocês podem ver, ela tem uns furinhos aqui do lado, né? Que nem no caso seria a entrada dos parafusos do HD. Tá vendo? Isso aqui, ó. Que é onde você vai encaixar o HD. Então, quando for tirar a caixa, puxar com cuidado para não quebrar esse... Deixa eu ver se foca aqui. Para não quebrar esse pininho aqui, ó. Senão o HD vai ficar solto. Beleza? Vamos abrir aqui a caixinha. Caramba, agora eu tenho que lidar com durex, cara. Com uma mão. Então, aberta a caixinha, vamos derramar aqui pra ver, esparramar, né? Olha, é um kit. É um kit aí com parafusos, né? Olha, vem umas fitas aqui, ó, provavelmente para prender, né, os cabos, os parafusos. Vamos ver, esse daqui é aquele apitinho chato, né, meu, que tem nas placas-mães. Acho que é isso, não tenho certeza, tá bom? Me perdoem por estar falando algo que eu não sei, mas acredito que deve ser speakers. Não instalem isso, que é um saco. Não precisa instalar isso aí, deixa fora do computador. Aqui é o manual, né? Ou manual para os íntimos. E, bom, manual, e aqui vem, né, a frente do negócio de CD ali, aberto. Esse daqui é a frente que vai no computador, aqui tá aberto. Eu não vou abrir o manual porque eu duvido que alguém vá querer saber o que tem no manual, né? Bom, aí aquela parte fechada, essa parte aqui fechada, né? Para vocês terem acesso a ela, vai ser aqui por trás, né? Então aqui é onde vai ficar a fonte, né? Vocês vão instalar ela aqui, ela vai ficar presa aqui. Aqui embaixo, não sei se dá pra ver, é que eu não vou virar o gabinete porque é uma dificuldade muito grande pra mim aqui e eu não quero riscar também a estante. Mas aqui, deixa eu tentar aproximar, se vocês verem, ó, é outro tapetinho daquela proteção anti-poeira. Então o cooler da fonte vai ficar aqui virado para baixo, ele vai puxar o ar, né, e vai jogar aqui para fora. Não tenho certeza como funciona o cooler da fonte, se o ar entra e desce ou se ele sobe e sai por aqui, tá? Pode variar de fonte, eu não tenho certeza, mas provavelmente o ar entra e sai por aqui, tá? Ele entra e sai. Então aqui tem uma proteção, né, para não vir poeira, né? Principalmente porque vai ficar aqui embaixo e se vocês deixam no chão, né, é onde mais vai entrar poeira. Eu vou deixar em cima da mesa, né? Eu vou comprar uma mesa nova para poder colocar o gabinete, né?
em cima da mesa e não vai ter tanta poeira assim. Aqui, como eu disse, dá para colocar 2 HDs, né? Ah, mas eu queria colocar 3, 4 HDs. Meu, compra um HD de 1 tera ou de 2, 3 teras, entendeu? Não precisa ficar colocando HD pequeno aqui, porque realmente é um espaço, são para 2, entendeu? Hoje o HD tá até barato, né? Eu sei que muita gente não tem tanto acesso assim, mas você comprando um HD de 2 teras, né? E colocando e usar um para backup, né? Ou alguma coisa assim, já é uma beleza, cara. Então, evita de ficar comprando HD muito pequeno, porque você vai trocar. Jogos atualmente aí ocupam, tipo, Battlefield ocupa 50 gigas, 40 gigas, né? The Witcher, são jogos muito grandes, né? Sem contar o próprio sistema operacional e os programas que você vai usar. Aqui dá para colocar mais um SSD. Dá para colocar mais 2 SSDs aqui. Tem a entradinha aqui, ó. São esses 2 aqui. Que os cabos estão na frente. Dá para você colocar mais 2 SSDs aqui na parte de trás, né? Então é isso. Aí aqui os cabos, né? Você vai colocar a placa-mãe aqui e fazer, né? Passar os cabos, né? Quando colocar a fonte aqui, você vai pegar os cabos por aqui, vai passar, vai sair por aqui o que você precisar, né? Dos cabos. Se a fonte não for aquelas modulares lá, né? Daí dá pra você guardar um pouco de cabo aqui embaixo, nessa parte, né? Tentem fazer o melhor possível pra não ficar muito junto, né? Pra não dar tipo uma circulação ruim de ar, né? Não aquecer tanto. Aqui tem outro cooler, né? Ó, aqui tá o negocinho pra ligar. Então quando vocês tiverem a fonte aqui, pra ligar os coolers, eles vai ficar tudo escondido aqui os fios, né? E é isso, né? Particularmente, eu comprei um water cooler, que é esse modelo aqui. É o Seidon 240p, né? Ele tem 2 coolers de 120, não, de 240. Acho que é isso, é de 240, né? Dá para colocar nele 4 coolers, né? Aqui são 2 que tá na frente, mas você pode colocar mais 2 do outro lado, né? Alguns testes eu vi não dá muita diferença, a diferença é de 2, 3 graus, né? Esses 2, 3 graus pode fazer diferença para quem faz overclock? Pode, bastante diferença, né? Isso é o que vai te limitar em subir um pouco mais, né, de clock, com esse cooler aqui. Serve tanto para AMD quanto para Intel, né? Vem o kit de instalação, depois eu faço um unboxing dele. Mas é isso.